Dando continuidade, então, ao nosso curso de programação em linguagem Fortran 77, né, com alguns tópicos de Fortran 90, nós vamos falar, então, de conjuntos e variáveis indexados, né? O primeiro conjunto, né, que a gente vai ver aqui em Fortran são os vetores, né? O que são vetores? É um conjunto que tem uma dimensão, né, um conjunto unidimensional, contendo dentro desse conjunto variáveis. Tá? É um conjunto, né, uma forma de armazenar informações em uma dimensão. Tá? A gente sempre, para identificar esse vetor, associa a esse vetor um nome, né? E cada elemento desse vetor ele vai ser identificado por um índice, ele vai ter um endereço. Então, um vetor ele funciona mais ou menos como o lado de uma rua. Tá? Um lado de uma rua, porque ele só tem uma dimensão, né? Então, você ali numa rua e você tem a numeração, né? Cada espaço da memória ali tem um endereço certo, tem uma posição muito bem identificada, tá? Então, isso é um vetor, é um conjunto, né? De uma dimensão em uma dimensão que armazena variáveis, tá? E a gente identifica cada uma dessas variáveis, ou cada valor dessas variáveis, ou de uma variável, por um índice. Tá? Esse índice vem indicado entre parênteses, que acompanha, né, o nome do vetor. Tá? Esse índice, obrigatoriamente, ele tem que ser uma expressão do tipo inteiro. Obrigatoriamente, ele é uma expressão do tipo inteiro. Então, as variáveis, né, pode ter até 7 índices, né, as variáveis indexadas. No caso de vetores, então, a gente vai usar apenas um, tá? Um índice. Então, uma dimensão, cada índice indica uma dimensão. Então, no caso dos vetores, a gente vai usar um índice. O número de elementos de um vetor, né, e os limites inferiores e superior desse vetor, eles têm que ser declarados no início do programa, tá? Eu não posso, como em algumas linguagens, a gente declara ou define um vetor em qualquer ponto do programa. No Fortran você não pode fazer isso. Você tem um espaço que é reservado para declarações. Por exemplo, no R, você, em qualquer ponto do programa, lá você usa o concatenate e cria um vetorzinho ali e aplica naquele ponto do programa. No Fortran, você tem que declarar primeiro essas variáveis lá no campo destinado à declaração de variáveis. Então, neste momento, quando você fizer a declaração desse conjunto, né, desse vetor, você vai dizer quais são os limites inferior e superior desse vetor, tá? Desse conjunto. E uma das formas possíveis para fazer essa declaração é através de uma declaração dimension, tá? Dimensão, para indicar a dimensão desse vetor. Pode também ser utilizada para identificar um conjunto as declarações de tipo. Quais são as declarações de tipo? Inteiro, real, caractere, né? Integer, real, caractere, tá? São as declarações que também podem ser utilizadas, além para definir qual é o tipo da variável, né? Se ela é lógica, inteiro, real, caractere, ela pode ser utilizada também para definir as dimensões de um vetor. A gente vai ver exemplos usando as duas formas, tá? Vamos começar, então, pela declaração dimension. A dimension é uma declaração e, portanto, ela tem que vir antes do primeiro comando executável do programa, tá? E após as declarações de tipo ou de constantes simbólicas, né? Então, primeiro vem lá as declarações de tipo, real, inteiro, né? Ou constantes simbólicas, que a gente vai tratar aqui mais tarde dentro, vocês vão entender o que é. Parameter, né? A declaração que a gente usa para definir essas constantes. Se o limite inferior do índice não for especificado, e isso é uma diferença entre muitas linguagens de programação, tá?
Porque algumas linguagens de programação, a contagem começa do zero. No Fortran, a menos que você diga o contrário, a contagem sempre vai começar do 1. 1 é sempre a primeira posição do conjunto, seja do vetor ou da matriz. Tá? Mas no caso dos vetores, então, a primeira posição, o limite inferior é sempre 1, se você não disser nada ao contrário. Tá? Em outras linguagens começa do 0, mas no Fortran começa do 1, sempre. Forma geral, então, da declaração dimension. Então, dimension, aqui eu tenho a variável 1, que eu chamei de var1, limite inferior, limite superior, né, aqui indicado por 2 pontos, observem bem, 2 pontos vão indicar o limite inferior e o limite superior. A segunda variável, a mesma coisa, n variáveis aqui, usando a mesma declaração. Então, neste caso, var i aqui indica, né, as variáveis, os nomes dos vetores, que eu estou definindo. E vai indicar os limites inferiores para o vetor i, né? E S vai indicar o limite superior. Então, aqui está o limite inferior e o limite superior para esse vetor, né? Para um determinado vetor. I aqui varia de 1 até n, tá? Aqui no nosso exemplo. Os limites inferior e superior, eles têm que ser constantes do tipo inteiro, né? E sempre devem satisfazer a condição. O limite superior tem que ser maior que o limite inferior. Então, essa é a regra. Quando eu uso declarações de tipo, é uma outra opção, uma outra maneira que eu tenho para declarar vetores ou conjuntos de variáveis indexadas, eu não uso a declaração dimension, tá? Alguns exemplos. Real, chuva, de 0 até 50. E por que eu coloquei de 0 até 50? Porque se eu não fizer isso, por exemplo, aqui, ó, RAD, que tem 24, eu não estou colocando o limite inferior, eu posso omitir o limite inferior, tá? Então, neste caso aqui, a variável começa contando, começa a ser identificada a partir do número 1. Então, é uma variável que tem 24 elementos, né? RAD é uma variável que tem 24 elementos, é uma variável do tipo real, tá? E o primeiro elemento começa na posição 1. Por outro lado, a variável chuva também é uma variável real que contém 51 elementos. Ela vai do 0 até o 50, né? Começa aqui no 0, tá? Então, neste caso aqui, eu estou indicando. No segundo caso, da variável rádio, eu não estou indicando nada, então ele vai assumir automaticamente que começa do número 1. Tá? Então, esse é um exemplo de declaração que não utiliza a dimension e utiliza a declaração de tipo real. Um outro exemplo para inteiros, né? Integer. E hora tem 24 elementos, significa que começa no 1 e vai até o 24. Dia tem 31 elementos, começa no dia 1 e vai até o dia 31. Tá certo? Eu posso usar a mesma declaração dimension para conjuntos mais completos. São as matrizes, né, chamadas de matrizes. A declaração dimension para matrizes é a mesma, né? Usa mais ou menos a mesma forma daquela que é utilizada para os vetores. E a diferença é que todas as dimensões, nesse caso, devem ser indicadas. Lembrando que uma matriz de uma dimensão é um vetor, né? Então, a diferença é que a gente tem que indicar todas as dimensões. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com dados tridimensionais em grades regulares, como aqueles que a gente utiliza no grades, a gente vai utilizar esse tipo de declaração dimension, né? Para as nossas variáveis. Embora a gente possa usar também a declaração de tipo, mas eu posso usar as duas coisas. Então, alguns exemplos. Dimension topo. Topo aqui é a variável topografia, né? E eu estou dizendo que ela tem duas dimensões aqui, ó. 100 por 100. E observa que eu estou separando as dimensões por vírgula. Qual a diferença lá quando eu mostrei no exemplo anterior? A gente separava por 2 pontos, significa que eu estou falando da mesma dimensão. Quando eu estiver utilizando 2 pontos, eu estou falando de uma mesma dimensão. Então, aqui nesse caso, ó,
Essa variável topo, variável solo, são variáveis bidimensionais, né? O típico daquilo que a gente encontra em dados de modelos numéricos, né? Topografia é uma variável que a gente chama de variável de superfície, ela não é definida em níveis verticais, ela é definida apenas na superfície. O tipo de solo também é definido apenas na superfície. E aqui eu tenho um outro exemplo um pouco diferente, que é o vento. O vento, ao contrário dessas duas variáveis aqui, é definido na superfície e em níveis verticais. Então, eu tenho aqui x e y, por exemplo, latitude e longitude, né? Identificado aqui dentro da variável. E, nesse caso aqui, eu tenho uma terceira variável, por exemplo, que vai indicar as posições na vertical, né? Os níveis verticais do modelo. E vários outros exemplos. Então, nesse caso aqui, ó, de dimension, antes do programa, eu tenho que ter, então, uma declaração de tipo, né, provavelmente, indicando que essas variáveis são do tipo real, né? Se eu não utilizar, vale a declaração implícita. Então, como elas começam com T, S e V, todas essas variáveis seriam consideradas como variáveis do tipo real, o que não é indicado. A gente sempre deve fazer a declaração de variáveis, né? Como eu já mencionei em aulas anteriores. Então, esse exemplo mostrado aqui, ele indica que a variável topo é uma matriz de 100 colunas por 100 linhas, tá? O mesmo acontece com a variável solo, e a variável vento está disposta na mesma grade que as variáveis anteriores, mas possui uma terceira dimensão, por exemplo, níveis verticais. E uma coisa importante, para o Fortran, igual eu falei aqui, ó, linhas e colunas, né? Para o Fortran, não existe essa regra, tá? O primeiro é linha, o segundo é coluna. Quem vai definir se é linha ou se é coluna é o usuário. E a forma como ele vai operar dentro do código, se isso é linha ou se é coluna. O usuário é que vai definir. Muito cuidado com isso. Não existe essa definição pré-estabelecida pela linguagem. Quem vai definir se é linha, se é coluna, se é latitude, se é longitude, se é tempo primeiro, espaço depois, é o usuário. Então, o usuário tem total domínio sobre esse controle das dimensões de uma matriz, tá? Então, eu posso usar declarações de tipo para matriz? Com certeza. Nesse caso, também vou eliminar a declaração dimension e vou usar uma declaração de tipo. Exemplos. Integer, tenho aqui a variável isolo, 50 por 50. Indicar, que é o índice K, 50 por 50 por 15, por exemplo. São variáveis do tipo inteiro, integer. Ou uma variável do tipo real, variáveis do tipo real, aqui nesse caso, real, vento, 100, 100, 15, seria longitude, latitude e níveis verticais. GELP é o geopotencial, 100 por 100 por 15. REUM, que é umidade relativa, 100 por 100 por 10, por exemplo. Né? E é muito comum, às vezes, porque eu fiz esse exemplo aqui por um motivo especial, na verdade, né? Quando a gente pega dados de modelos de grande escala, por exemplo, de modelos globais, é muito comum que a variável umidade relativa não seja definida em todos os níveis verticais, tá? Por quê? Porque a partir de um determinado nível na vertical, a umidade relativa é zero, praticamente zero. Então, eu não preciso repetir. Se lá para cima eu sei que não vai ter nada. Então, por uma questão de economia de espaço em disco, é muito comum você olhar nesses arquivos e observar que a umidade relativa, né, e a umidade, as variáveis relacionadas à umidade disponíveis dentro do conjunto de dados do modelo, elas têm um número de níveis verticais menor do que as outras variáveis, as variáveis cinemáticas, por exemplo, como os componentes do vento, ou mesmo algumas termodinâmicas, como a temperatura, tá? Embora nós estejamos mais preocupados agora com o Fortran 77, com as bases, né, que são feitas com base na linguagem Fortran 77,
Eu já vou começar a introduzir algumas diferencinhas importantes na linguagem em relação à versão Fortran 90. E sabendo essas mudanças na linguagem Fortran 90, automaticamente você já está acompanhando toda a evolução, né? As linguagens mais recentes, nesses aspectos, usam o mesmo formato, tá? Então, a gente vai ver como que a gente faz essas declarações no Fortran 90. Você pode fazer essas declarações no Fortran 90 de uma maneira mais simples, tá? Então, por exemplo, imagine que eu quero fazer uma declaração de matriz no Fortran 90. Eu posso simplificar, né, a declaração dessa forma aqui, por exemplo. Vale o que eu tinha mostrado antes no Fortran 90? Vale. Tudo que eu fiz antes vai valer no Fortran 90 também. Mas aqui a gente tem uma forma mais compacta de definir as coisas, né? Então, aqui nesse caso, ó, eu tenho uma variável do tipo real, que tem as dimensões 100 por 100 por 15. Quais são essas variáveis? Vento e geop. Vamos relembrar a maneira que a gente fez aqui no Fortran 77, né? A gente fez real, né? Vento 100, 115, geop 100, 115. Então, é uma maneira mais compacta de você definir. Aqui o exemplo tem poucas variáveis, né? Então, não fica tão eficiente assim. Mas, principalmente, quando a gente tem modelos que possuem centenas de variáveis, essa forma do Fortran 90 ela é muito interessante e muito útil, tá? Outros exemplos. Integer, por exemplo, aqui, né, uma variável do tipo inteiro, tem dimensão aqui 100, é um vetor, são vetores, né, tem uma única dimensão do tipo inteiro, né, dois pontos, e aqui eu tenho uma lista aqui de variáveis em sequência para essa declaração de tipo. Tá? Então, são possibilidades do Fortran 90. Definição de parâmetros, eu posso definir parâmetros também. Então, aqui eu tenho uma definição de inteiros, né, usando essa declaração parameter para essas variáveis n, i e j. E qual é a diferença de fazer isso ou utilizar um comando de atribuição dentro da parte lá executável do programa? Quando você usa uma declaração do tipo parameter, tá? Uma vez que você definiu esse valor 100 para essa variável n, esse valor não pode mais ser alterado dentro do programa. Se você tentar usar essa variável dentro de um loop em que a variável muda de valor, o compilador não vai permitir, tá? Então, essas variáveis são aquelas que a gente usa para não deixar o usuário mudar os valores. Por exemplo, quando você define as dimensões máximas que uma grade pode ter dentro de um computador, né? O número de... Por que você precisa fazer isso? A pessoa, o engenheiro de código, ele sabe quantas variáveis existem lá dentro. Ele sabe qual é o limite máximo que um computador vai suportar em termos de alocação de memória. Então, para que você não tenha problemas de ultrapassar esse limite de ocupação de memória, né, você define algumas variáveis que vão fixar isso através de uma declaração parameter. Tá? Por quê? Uma vez que você fez essa declaração parameter, esses valores aqui não poderão ser alterados. Então, através de uma declaração como essa, n não vai poder ser diferente de 100. Esse valor não vai poder ser alterado dentro do programa. Tá? Então, você garante que aquele valor ele sempre vai ser conhecido. Você não consegue mexer naquele valor. Uma vez feita a declaração, né, parameter, né, desses parâmetros, você pode usar, inclusive, essa informação para alocar seus vetores ou suas matrizes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma declaração de inteiros, eu declarei quais são as dimensões da minha matriz, e aqui, ó, nesse exemplo, eu tenho uma segunda declaração, então, agora de variáveis do tipo real, com essas dimensões, n, i e j, né? Quais são as variáveis? Tempo k e real1. Então, estou dizendo que essas variáveis têm as dimensões 100 por 73 por 58.
certo? A gente vai ver que isso é útil, principalmente, na próxima aula, não na aula de hoje, talvez a gente consiga ver na aula de hoje, quando a gente for fazer a alocação dinâmica de memória. Tá? O que é alocação dinâmica? Quando você pega um modelo que está pronto, lá para rodar, uma das primeiras coisas que você faz quando você vai rodar um modelo é definir o tamanho da sua grade, né? Quantos pontos em latitude, quantos pontos em longitude, quantos pontos na vertical. Como é que o modelo lida com essa informação? Ela é variável, o código já foi compilado, você não vai compilar o código toda vez que você usa. Então você usa esse artifício da alocação dinâmica justamente para que você não precise mudar a compilação, né, cada vez que você muda a configuração da sua grade. Então você vai usar, né, essa forma, mas um pouquinho diferente numa alocação dinâmica. Isso aqui é uma alocação fixa, estática. Uma vez declarado, você não tem como mudar mais durante a execução do programa, tá? Ou no início da execução de um programa, sem que haja compilação. Então, na nossa próxima aula, nós vamos aplicar esses conhecimentos aqui e trabalhar com estruturas de controle. O que são estruturas de controle? São aquelas estruturas que alteram o fluxo natural do nosso programa. Tá certo?